O Tite no Flamengo é gigante. Ele comandava a seleção brasileira agorinha e hoje comanda a nação rubro-negra. Mas com a situação atual do Flamengo, até uma contratação desse nível gera mais dúvidas do que certezas. A principal delas, será que o Tite é um antídoto por problemas dentro e fora de campo que o Flamengo tem enfrentado? Meu nome é Thiago Erani, isso daqui é o Unlockers e a gente vai destravar essas e muitas outras perguntas. O Flamengo vai se adaptar ao Tite ou o Tite vai se adaptar ao Flamengo? Já vou responder primeiro essa daqui que eu tenho certeza que você está com dúvida. Essa tem sido uma pauta muito falada aí na mídia, mas o Tite já deixou muito claro em várias entrevistas que ele é o tipo de treinador de se adaptar ao seu elenco, não impor uma ideia só. Porque o técnico tem que se adaptar aos atletas e à equipe, e não o contrário. Fica muito claro quando a gente olha os últimos trabalhos dele, os trabalhos de mais sucesso que ele teve. Por exemplo, se a gente olhar para o Corinthians de 2012, time que foi campeão da Libertadores e do Mundial, a formação que ele mais usou durante a temporada era esse daqui, o 4-4-2, só que lá na frente, sem um centroavante de origem na maioria dos jogos, né? Você tinha tanto o Emerson Sheik quanto o Alex variando bastante de posição. Era um time que ficava a maior parte do tempo sem a bola, e ele recuava bastante dentro do seu próprio campo, como vocês podem ver no campinho aqui. Ficava vários jogadores recuados aqui nessa linha e só o Emerson Sheik sobrando para puxar contra-ataque lá na frente. E quando o time recuperava a posse de bola, você via que era um time que usava muita velocidade dos jogadores de frente, principalmente o Jorge Henrique do outro lado, e chegava lá na frente com poucos toques, ou seja, um time que recuava bastante, ficava sem a bola e era muito vertical no ataque. Agora a gente vai para o Corinthians de 2015, campeão brasileiro daquele ano. Era um time que jogava no 4-1-4-1, agora sim com um centroavante de origem que era o Wagner Love, e usava muitos meias no ataque, né? O Jadson pela direita, no meio tinha Renato Augusto e Elias, e era um time que, por ter uma qualidade técnica melhor, ele buscou ter um pouquinho mais a posse de bola. Não ficava o tempo inteiro com ela, mas em comparação a 2012, tinha um pouco mais a posse de bola. E era um time que tinha bastante liberdade de movimentação no ataque. Só por esse primeiro frame você já consegue ver como o Jadson começou na ponta direita, mas quando o time ficou com a posse de bola, ele já veio para dentro, já veio buscar o jogo. E assim como vários outros jogadores que se movimentaram para ficarem mais próximos de onde o jogo estava acontecendo. É um time que tinha bastante liberdade de movimentação. Enquanto na direita o Jadson vinha muito para dentro para participar do jogo, na esquerda era muito utilizada a velocidade do Malcom por aquele setor, que sempre aparecia para fazer vários cruzamentos na área. Então você percebe que de 2012 para 2015 mudaram vários jogadores e com isso mudou as características de quem ele tinha disponível. Por isso ele armou o time de uma forma diferente, da melhor forma que ele achou para conseguir extrair o melhor desse elenco. Em 2016, o Tite chega na seleção brasileira naquela situação muito ruim que estava do time, com o risco de não ir para a Copa do Mundo e com pouco tempo de trabalho, ele replicou um pouco do que tinha aquele Corinthians de 2015. Você pode ver que a formação era a mesma, o mesmo 4-1-4-1, inclusive na direita. Jogou na maior parte das eliminatórias o Coutinho, que também era um meia, como era o Jadson, e na frente você tinha um Gabriel Jesus, um atacante de tanta de mobilidade como era também o Wagner Love. Características parecidas, mas jogadores com qualidades bem diferentes. E dá para provar isso só olhando o posicionamento do Coutinho. Olha onde é que ele tá, do lado do Neymar, sendo que ele começou a jogar aqui na ponta direita um pouco mais recuado. Como a seleção brasileira, em comparação ao Corinthians de 2015, era uma seleção que era muito melhor do que a maioria dos seus adversários, ela ficava ainda mais com a posse de bola e começava também a pressionar o adversário já no seu campo de ataque, para recuperar o controle do jogo e ditar o ritmo dele. Ou seja, era um Corinthians em 2012, um Corinthians em 2015, uma seleção brasileira em 2018 e agora outra seleção brasileira em 2022. Que nesse ciclo maior, com 4 anos para chegar à Copa do Mundo, o Tite começou a colocar na seleção brasileira um estilo de jogo de ataque mais posicional. Ou seja, os jogadores ficavam mais nas suas posições, respeitavam mais as posições no ataque, e você vai conseguir ver aqui nessa animação muito fácil. Soltei a animação aqui e olha como os jogadores mantêm certas posições na hora de atacar. Perceba como os pontas nesse momento estão parados nas suas posições aqui do lado. Você tem 4 jogadores fazendo um quarteto aqui no meio e uma saída de 3 bem organizada. Dá para você ver que os jogadores ficam mais em certas posições para conseguir tirar vantagem do adversário. Essa mudança para um ataque mais posicional, o Tite trouxe para a seleção brasileira pensando em fazer o que os jogadores já estavam mais adaptados a executar na Europa. Você percebe que a liberdade de movimentação
que tinha muito no time de 2018, ela aparece mais no último terço do campo, que é essa faixa de ataque aqui, que eu vou mostrar para vocês. A partir desse trecho aqui, os jogadores tinham mais liberdade de trocar de posição lá no ataque, mas faziam uma saída um pouco mais sustentada atrás, até para também conseguir se proteger melhor de contra-ataques da equipe, né? Se os adversários fossem tentar contra-atacar, você vê que você tinha 5 jogadores já mais posicionados para conseguir recuperar a bola. Isso mostra que o Tite tem um repertório muito grande de estilos de jogo diferentes, formações táticas e até utilizando jogadores diferentes, né? Na seleção brasileira, no Corinthians, utilizava vários jogadores diferentes e tentava potencializar cada um deles, as características que eles tinham, o que eles podiam trazer melhor para o time. Isso é importante a gente mostrar porque o Flamengo em 2023 sofreu muito com 2 treinadores que têm trabalhos muito autorais. Tanto o Vitor Pereira quanto o Sampaoli são treinadores que têm um estilo de jogo bem característico e tentam colocar esse estilo de jogo em todos os clubes que eles treinam. Até por isso tem aquele meme do Sampaoli de sempre querer trazer cada vez mais reforços, porque ele quer que os jogadores se adaptem ao que ele quer colocar em campo e não o contrário. O Tite é por uma outra linha, essa filosofia de tentar fazer com que o elenco performe da sua melhor forma, usando o seu repertório de estilo de jogo diferentes, de táticas diferentes, e isso eu acho que vai ser bem importante. Se eu tivesse que chutar, eu acho que o Flamengo vai se parecer muito com os 2 últimos ciclos da seleção brasileira, um misto ali de Copa de 2018 e Copa de 2022. A gente falou muito de tática até agora, mas a gente sabe que futebol não é só isso. Inclusive, uma das principais virtudes de um treinador é conseguir gerir o grupo, gerir as pessoas, porque não são 23 peças de xadrez, são 23 pessoas com problemas, com dúvidas, e elas precisam também conseguir performar para tudo acontecer da forma que tem que ser feita. Ainda mais falando de um Flamengo que tem cerca de 20 jogadores capazes de entrar no time titular, a gente sabe que a competição interna dentro do elenco é muito grande. O Tite tem uma das suas principais virtudes, conseguir gerir o grupo, conseguir colocar o Gabigol no banco quando tem que colocar, conseguir colocar o Pedro no banco quando tem que colocar, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, conseguir gerir todas essas pessoas para que todos estejam focados no principal objetivo da temporada. Até se você for parar para pensar um pouquinho, o trabalho de maior sucesso do Flamengo nesse século foi do Jorge Jesus em 2019. De lá pra cá, com esse mesmo elenco, que vieram várias peças depois, mas com esse mesmo elenco, passaram vários e vários treinadores que foram muito graduados lá fora, lá na Europa, trouxeram várias inovações táticas pro time, mas alguns deles não tinham esse lado pessoal também. A gente fala de Domenech, a gente fala de Paulo Sousa, Vitor Pereira, Sampaoli, tiveram esse problema quando se trata de lidar com os jogadores do time, conseguir gerir esse grupo. E os treinadores que tiveram mais sucesso durante esse período? Dorival Júnior, Renato Gaúcho chegou no final da Libertadores. Também teve o Rogério Ceni por um tempo ali, foi bem no Brasileiro, mas também teve alguns problemas de grupo. São treinadores que têm esse lado também, não é só a tática, não é só a inovação que ele vai trazer dentro de campo, mas também no vestiário, conseguir lidar com esses jogadores no dia a dia, porque a gente sabe que o jogador brasileiro é muito diferente do jogador europeu. Cada um tem suas demandas, seus problemas, tem que lidar com isso da melhor forma, e esse é o papel de um treinador. E desses jogadores, né, desse grupo que eu falei de pelo menos 20 jogadores que têm condições de ser titulares no time de hoje do Flamengo, quem que pode se desempenhar melhor nas mãos do Tite? Eu acho que é a chance de ouro pro Cebolinha fazer valer o investimento que foi feito nele, porque o Cebolinha, nas mãos do Tite, teve a sua melhor fase da carreira, e foi lá em 2019 na Copa América, jogando muito bem, conseguindo substituir o Neymar, que tinha lesionado para esse torneio. Talvez esse Cebolinha apareça de novo nas mãos do Tite, junto com o Gerson também, que pode ser muito utilizado pelo Tite pela sua versatilidade. Eu acho que é uma característica que o Tite gosta bastante dos seus jogadores. Então eu acho que são esses 2 jogadores que a gente tem que ficar bastante de olho. O Gerson, pela sua versatilidade, que pode ser muito importante para o time, que gosta de utilizar várias formações diferentes. E o Cebolinha, ainda mais essa questão agora que a gente não sabe se o Bruno Henrique vai ou fica, ele pode ganhar também espaço nesse time. Outra questão que muita gente aí deve estar perguntando: Pedro e Gabigol vão jogar juntos? Talvez tenha sido a principal pergunta do ano de 2023, tanto quando era com o Vitor Pereira, tanto com o Sampaoli, teve essa questão. E eu acho que com o Tite, como vocês viram aqui, tanto no Corinthians, 2012, 15, Seleção Brasileira, ele não costuma utilizar muito 2 centroavantes juntos. Eu não consigo imaginar o Gabigol sendo jogado muito pelos lados, porque ele não tem performado muito bem assim quando foi com o Sampaoli ou também com o Vitor Pereira. Então eu imagino que
para utilizar os dois juntos, tem que ser o Pedro de centroavante e o Gabigol um pouco mais para trás, fazendo esse papel de camisa 10 com mais liberdade por dentro. Ou se for o Arrascaeta, o Everton Ribeiro ou o Gerson nessa função de camisa 10, imagino que não vai dar para utilizar os dois de centroavante juntos. Aí vão sim disputar quem que vai ser o titular, o camisa 9, o centroavante do time. Essas foram as principais dúvidas, mas qual que é o principal problema que o Tite precisa resolver no Flamengo? Para mim, nesse ano de 2023, o principal problema do time foi a questão defensiva. O time sofreu muitos gols e isso custou vários títulos, inclusive se você buscar na memória aí, o título do Carioca, o Flamengo tomou 4 gols pro Fluminense, na eliminação da Libertadores tomou 3 gols pro Olímpia. Isso é um problema, essa instabilidade defensiva tem atormentado os rubro-negros durante o ano todo. E aí é só a gente olhar para os times do Tite que eu já mostrei para vocês aqui. Tanto o Corinthians de 2012, que se defendia mais dentro de seu próprio campo, não ficava tanto com a bola, quanto o Corinthians de 2015, que propunha mais um jogo, tinha mais liberdade de movimentação no ataque, eram dois times que tinham muita estabilidade defensiva. E aí, se a gente olhar para a seleção brasileira, isso fica ainda mais claro. Era um time que sofreu muitos poucos gols, comparando a quantidade de jogos. Se a gente olhar só para a última Copa do Mundo, os 2 jogos de estreia do time, tanto contra a Sérvia quanto depois contra a Suíça, não chegou a sofrer nenhum chute a gol. Então é um time que tem bastante estabilidade defensiva e isso eu acho que vai ser muito importante de trazer para o Flamengo. Inclusive, uma dica aí para quem gosta de apostar, gosta de colocar aquelas fezinhas ali, os times do Tite, já falei para vocês aqui, não costumam tomar muitos gols. É o famoso clean sheet, essa frase, essa palavra rebuscada para falar que o time não tomou gol. Pode ser uma coisa interessante aí para você colocar seu dinheirinho, colocar a sua fé. Isso pode se confirmar no Flamengo, assim como foi Seleção Brasileira, Corinthians e outros trabalhos do Tite. E já nesses primeiros jogos do Tite à frente do Flamengo, tem algumas características que a gente pode pincelar aqui, que a gente já viu em trabalhos anteriores dele. Uma delas é a saída, utilizando muitos laterais para ajudar nessa questão da construção das jogadas logo de trás, principalmente nesses primeiros jogos, utilizando muito o Ayrton Lucas para ajudar os zagueiros nesse momento, e liberando um pouco mais o Wesley pela direita. Em outro momento pode prender um pouco mais o lateral direito e liberar um pouco o esquerdo. São algumas variações que podem acontecer. E a gente também vê, quando o time chega um pouco mais na fase de ataque, que se tem tanto o Bruno Henrique um pouco mais preso no lado esquerdo, quanto um outro jogador um pouco mais preso no lado direito. Nesse momento aqui, nesse exemplo, era o Wesley. Pode também ser o Gerson, fez isso também nos primeiros jogos, para conseguir alargar o campo e fazer a construção por dentro, principalmente com esses 4 jogadores aqui. Podem variar as peças, mas vão ter 4 jogadores nesse momento de construção por dentro. É um time que tem, na hora de atacar, tem se desenhado um pouco mais nesse 3-2-4-1, que é um sistema que ele já usou principalmente na seleção brasileira, pode utilizar esquemas parecidos. E a liberdade total de movimentação que eu falei para vocês aparece também muito mais quando o time chega um pouco mais próximo do gol adversário. Aí os jogadores trocam de posições e podem fazer muitas coisas. A utilização desse esquema aqui nos primeiros jogos do Flamengo é bem interessante, porque a gente consegue ver que aqui do lado esquerdo pode dar tanto o Bruno Henrique, como também o Cebolinha, que eu já citei para vocês que pode ganhar espaço. Do lado direito a gente tem o Luiz Araújo, que ainda não se provou no Flamengo, pode ser esse jogador para alargar o campo do lado direito. Por dentro pode ter o Ayrton Lucas, pode ser também o Felipe Luiz, que também fez muito bem essa questão de armar o jogo de trás um pouco mais próximo dos zagueiros em trabalhos recentes também do Flamengo. E por dentro a gente pode ter Gerson, pode ter Arrascaeta, pode ter Gabigol, como eu falei para vocês, e também Everton Ribeiro, que fazia uma função bem parecida com essa na seleção brasileira na Copa do Mundo. E lá na frente pode ser o Pedro, pode ser também o Gabigol, fazendo essa função de 9, que preenche mais a área e consegue empurrar os zagueiros para conseguir achar espaço para os jogadores aqui de dentro. Depois de tudo isso aqui que eu já falei para vocês, respondendo a pergunta lá do começo, o Tite vai ser o antídoto para o Flamengo lidar com essa crise dentro e fora de campo? Para mim, ele era a melhor opção que o Flamengo tinha para esse momento do time. Agora, se vai dar certo ou se não vai dar, a gente sabe como é o futebol brasileiro. Se a bola bate na trave e entra, o Tite fica. Se a bola bate na trave e sai, ele pode ser demitido em algum momento, porque aqui a gente não consegue ver, às vezes, a longo prazo e fica muito no imediatismo. É isso, meu nome é Thiago Erani, isso aqui foi o Unlockers. Siga a gente nas redes sociais e confira os próximos programas para destravar esse conhecimento de vocês.